Oi, pessoal. Então, vamos falar agora sobre o ultrassom do aparelho ungueal, né? Então, vou dar uma introdução e mostrar as alterações não neoplásicas. As neoplásicas vão ser uma aula separada, tá? Então, a anatomia do aparelho ungueal, então, isso aqui é um corte sagital, né? Para a gente ver. Nesse corte, a gente consegue ver essa prega ungueal proximal. Então, a gente tem uma prega proximal e duas laterais, né? Medial e lateral. A gente tem a matriz ungueal, que é onde a gente tem células germinativas que vão dar origem à placa ungueal, né, que ela é formada por duas lâminas. A gente consegue ver também, né, aqui a parte óssea, a falange distal, a articulação interfalangiana distal, o leito ungueal, que não seria só uma parte, umas partes, seria as partes moles, né, entre a unha aqui e o osso, mas na verdade ele tem uma função muito importante ali, e quando a gente tem uma alteração, a gente pode ter umas alterações inflamatórias nesse leito, então a gente vai ver bastante alteração de leito. Essa região mais, como se fosse na pontinha aqui do dedo, na parte de baixo, ela chama hiponíqueo, tá? Quando a gente faz ultrassom, então, da unha, né, a gente vai colocar bastante gel, então a gente não tem muita opção de imagens. A gente tem o corte sagital e o corte transversal, basicamente. Então, o que a gente mais usa é esse corte sagital. Então, a gente consegue ver aqui, né? Se a gente tem que colocar bastante gel para ficar com essa área livre, conseguir ver aqui, então, ó, prega proximal, né? A gente vê o contorno aqui, a superfície óssea da falange distal, leito, matriz ungueal, placa ungueal, né? Então, aqui mostrando quando então a gente faz esse corte sagital no maior eixo, quais as estruturas que a gente vai visualizar. Eu sempre gosto de começar o exame, a gente, igual qualquer tipo de exame, você tem que ter um protocolo de sequência de quais estruturas você procura. No meu protocolo de unha, eu sempre começo com corte longitudinal e sempre vou aqui na articulação interfalangiana distal. Aqui a gente vai ver se tem alteração degenerativa, a gente vai, né, ver se tem algum cisto saindo e também olhar sempre o tendão extensor, que na verdade é uma entesopatia, uma entesite disso aqui, vai falar para a gente a favor de psoríase. Então, você veja o exame da unha, mas na verdade a gente começa a ter outro tipo de alterações, alterações degenerativas, alterações inflamatórias fora da unha. Então, sempre olho aqui essa articulação, tendão, essa prega proximal, né? Então, isso aqui é importante, a gente tem umas alterações aqui, por exemplo, na retroníquea, que a gente vai ter um aumento de espessura dessa prega proximal. Essa prega proximal, você veja que ela é bem assim, triangular, pequenininha, bem fininha, tá? Quando ela fica gordinha, abaulada, já é um sinal que isso aqui está alterado. Então, a prega proximal cobre essa porção, né, proximal aqui da placa ungueal. A placa que, então, ela tem origem aqui nessa região da matriz, né? Então, a gente consegue ver essa placa com uma estrutura bilaminar por causa de queratina. Abaixo da placa, a gente tem esse leito, que são as partes moles, e a cortical óssea da falange distal. Esse é o corte longitudinal. Daí o corte transversal, o corte no menor eixo, a gente vai ter dois cortes basicamente. Então, um corte mais proximal e um corte um pouco mais distal. Quando a gente faz um corte mais proximal, quando você não vê a placa ungueal, que a gente está vendo um pedacinho dela, mas quando não tem a placa, você sabe que você está na região mais proximal, que é essa parte aqui é a matriz, tá? Quando você está em cima da prega proximal, a parte de baixo, as partes moles de baixo, vai ser a matriz. Quando eu avanço, deixo mais distal e eu visualizo a placa ungueal, quem está abaixo da placa é o leito. E aqui nesse corte também que a gente vai visualizar as duas pregas mediais e laterais, tá? E outra que elas são importantes na onicocriptose, na nossa famosa unicravada, que na verdade é um conflito aqui da placa com a prega. Então, para observar as pregas, a gente tem que fazer esse corte transversal. E outra coisa importante é observar a esfericidade da cortical óssea da falange distal.
tanto nesses dois cortes, ó. Tá vendo que ele é bem redondinha, bem esférica. Isso é importante para quê? Na pesquisa de tumor gômico. O tumor gômico, ele é um, que vai ser na outra aula, mas ele é um tumor, né, de crescimento lento, e ele causa remodelamento dessa cortical. Então, toda vez que a gente está nesse corte transversal, a gente está fazendo pesquisa de tumor gômico, a gente tem que ver se tem algum sinal de remodelamento dessa cortical. Além disso, quando a gente tem alterações inflamatórias, neoplásicas, tumores agressivos como melanoma ou SEC, destruição da cortical óssea, destruição desse osso, e também na exostose óssea. Então, na exostose óssea, a gente vai ver aqui uma distrofia óssea, uma distrofia ungueal, mas daí você vai ver que a causa, né, a gente vê que tem continuidade com o osso, tá? Então, essa anatomia é uma anatomia simples, mas todo diagnóstico que a gente faz em ultrassom ungueal, você vai procurando, achando essas alterações, juntando e tentando chegar num diagnóstico. Muitas vezes a gente não chega, né? Mas a gente tem que sempre conseguir conciliar, e é como um quebra-cabeça. Ah, tem uma alteração da matriz, tem uma alteração do leite, tem uma alteração de placa. Isso dá alguma coisa ou não? Às vezes a gente não fecha. Mas tem algumas coisas bem clássicas que, se a gente faz o exame, a gente tem que conseguir fechar. Então, vou mostrar essas coisas mais clássicas, sabe? Que o ultrassom, ele já tem subsídio diagnóstico. Então, se você tem esses achados, ó, o ultrassom vai dizer que é tal coisa, tá? Então, na prática, o que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai precisar de transdutores de alta frequência, né? Acima de 15 MHz. Vamos sempre utilizar o Doppler por causa dessas lesões inflamatórias, neoplásicas, né? Muito gel, porque a gente precisa daquela camada anecoica por cima, né? Não pode estar encostando, e ter uma mão bem leve para fazer esse exame. Aqui os tipos de transdutores, né? A gente vai utilizar um linear, são todos de alta frequência. Eu tenho no aparelho portátil esse pequenininho, mas na verdade o que eu acho que tem o melhor anatomia ali para fazer essa parte ungueal é esse o hockey stick, né? O botinha, tá? Mas esse grande aqui também. Esse aqui ele é muito pequenininho, às vezes, para conseguir fazer uma imagem bem bonita, né? Às vezes a gente precisa de uma imagem bem panorâmica também, tá? Então, o Rock Stick eu acho que é um transdutor ótimo para isso. Aqui mostrando, então, que a gente vai colocar bastante gel, tá? E agora eu vou começar a falar das lesões, né? Das alterações ungueais, começando com a nossa famosa unha encravada, a unicriptose, que é, na verdade, um conflito da nossa placa ungueal com essas partes moles, com essa borda lateral. Que vai acontecer, né? Então, a gente vai basicamente enfincar, né, a unha ali dentro e causar um processo inflamatório nessas partes moles. No ultrassom, a gente vai diferenciar de corpo estranhos, né? De corpo estranho, porque vai ter tratamentos diferentes. Sabe que, na verdade, assim, já vi algumas vezes no ultrassom, mas eu até fui procurar uma imagem bonita, a gente às vezes não tem, né? Porque não é uma coisa que você vai fazer ultrassom em geral, não é uma coisa que você vai fazer um ultrassom por causa disso, né? Então, às vezes, eu já tive casos assim, a paciente tem retroníquia, mas tem a onicocriptose. Então, acaba que, na maior parte das vezes, ele vai ser um achado adicional aí, né? Tá? Então, umas imagens bonitas aqui é do livro da Rimena mesmo, né? Então, a gente vê aqui, né, a placa ungueal, e daí a gente vê essa espícula, né, ou fragmento, ele encravando aqui nessa prega lateral. E você vê que essa prega lateral, ela fica aumentada de volume, igual a gente vê na imagem clínica, então vocês têm um aumento de volume, uma hipoecogenicidade aqui ao redor do fragmento, mostrando esse processo inflamatório, e um aumento exuberante do fluxo Doppler, tá? Então, igual na unha encravada clínica, ali você tem um fragmento que entra ali dentro da carne, tá bom? Esse aqui é um caso que veio para a gente fazer o exame, né? Que ele tinha essa distrofia ungueal e sem causa, então veio para fazer o ultrassom. O que a gente achou no exame, né? Então, num corte transversal, ó, veja que eu tô aqui em cima da prega, não tem placa, então eu tô aqui nessa região da matriz, né?
Então, vejo essa imagem anecoica e quando eu coloco e tem um aumentinho de volume aqui, quando eu coloco no longitudinal, eu vejo que essa estrutura anecoica, ela sai aqui da articulação interfalangiana distal. Então, qual que é o nosso diagnóstico aqui? Tá? É um cisto sinovial. Então, o que aconteceu? Então, ó, a gente tinha um cisto na articulação, ele era mais, né, na articulação interfalangeal distal, paciente que já tinha um pouco mais de idade, então tinha umas alterações degenerativas. Esse cisto, daí quando a gente faz o corte transversal, a gente via o cisto, essa área anecoica, ele ficando em cima da matriz. E o que causava mais distal? Ele causava uma distrofia, uma deformidade da placa aqui, tá? Das lâminas da placa ungueal. E no corte longitudinal, imaginar que o cisto, quando você faz o corte, aqui a gente tinha a articulação interfalangiana distal, esse cisto saía e ele ficava em cima, ficava em cima aqui da matriz, tá? Então, essa foi a documentação desse caso. Então, às vezes, a alteração guial, ele tá fora da unha, né? Então, isso aqui é uma alteração bem comum, tá? Agora, falando sobre retroníquia. A retroníquia é uma alteração que ela pode, muitas vezes, ser confundida com a paroníquia crônica. O que é paroníquia, primeiro, né? Paroníquia é uma inflamação dessas partes moles proximais. Então, às vezes, a pessoa fez, se entrar uma bactéria aqui perto, nas partes moles, em volta da unha, então, às vezes fez uma manicure, entrou uma bactéria, então, esse processo inflamatório a gente chama de paroníquia. A retroníquia, muitas vezes, ele simula uma paroníquia crônica, uma paroníquia que não melhora, tá? E muitas vezes pode simular um tumor, assim, por causa desse aumento de volume e das características que ele tá. Então, o que é, na verdade, a retroníquia? É um distúrbio de crescimento da unha, em que em vez da unha, né, saiu lá da matriz, ele vai crescendo, né, distalmente. Eu falo que é engraçado, é como se a unha desse uma marcha ré. Então, em vez de crescer para frente, ele vai vindo para trás, vai vindo em direção à matriz. E isso vai causar, imagina, então, em vez da unha vir aqui para frente, ela vai dando ré. E daí vai causar um aumento de volume nessa prega proximal. E além de causar uma alteração na unha também, né? Então, aqui na retroníquia, então, o que a gente vê? Então, em vez da unha crescer para frente, ela começa a dar uma marcha ré. Quando ela começa a dar essa marcha ré, o que acontece? Vai reduzir a distância entre o começo aqui da placa ungueal com a base da falange, que é um critério diagnóstico, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui é uma unha com a retroníquia, então se ela está dando marcha ré, ela vem aqui, isso aqui vai ficar mais próximo, que vai ser critério diagnóstico, comparado com a unha lateral, contralateral. Então, isso geralmente ocorre em polegar, em hálux, então a gente sempre vai fazer essa análise comparativa, inclusive é um dos critérios. Outra coisa que a gente vai ter é formação, ó, em volta aqui da placa, um halo hipoecogênico. E o outro achado vai ser o espessamento aqui dessa prega proximal, ó, que nesse caso aqui da imagem, você vê que está bem espessado. Nessa imagem aqui não está, tá? Então, os critérios para retroníquia, então vai ser a presença de um halo ao redor da origem da lâmina ungueal, né, da placa ungueal, vai ter uma redução da distância entre a origem da lâmina e a base da falange distal, né, porque ela deu marcha ré, então essa distância reduz, né? E daí, às vezes, você tem que, então tem um critério que é absoluto, menor que 5,1 milímetros, ou uma diferença entre 0,5 milímetros em relação ao outro dedo, tá? E também o terceiro critério seria o espessamento daquela prega proximal, tá? Em homem 2,2 e 1,9 em mulher. Ou também o aumento de 0,3 em correlação ao outro dedo saudável contralateral. Vou te falar que eu não consigo ficar decorando isso. Toda vez que eu vou fazer o diagnóstico, eu faço as medidas, depois eu olho para ver se fecha, tá? Então, para uma retroníquia unilateral, ele tem que preencher esses três critérios. E para bilateral, porque daí fica difícil você fazer essa análise comparativa, pode ser qualquer um dos três critérios.
Então, vamos ver uma imagem aqui. Então, essa aqui é a imagem clínica, né? Então, a gente suspeita sempre que tem esse aumento de volume aqui proximal, uma distrofia ungueal. Vamos pensar que a unha está dando marcha ré. Quando ela está dando marcha ré, o que vai acontecer? A gente vai ter um halo em volta da porção proximal da lâmina, da placa ungueal. Essa distância entre a lâmina e a base da falange vai estar reduzida. E aqui, ó, essa prega proximal, lembra que era um triângulo, ela era bem triangular, bem assim, pequenininha. Ó, ela ficou redondinha. Então, aqui a gente tem um espessamento dessa prega proximal, tá? Então, ó, aqui como ficou no esquema, né? Então, essa aqui é a imagem, a gente tem o espessamento dessa prega proximal e uma redução, né, dessa distância da base da lâmina até aqui a falange proximal, tá? Então, a gente tem a placa, a gente tem o halo ecogênico, a gente tem aqui a falange, então a gente tem os três critérios, né? A presença do halo, a presença da redução da distância com a base da falange distal e o aumento dessa prega proximal, tá? Então, vamos guardar essa imagem como imagem para a gente pensar na retroníquea. Então, a unha está dando marcha ré. O que vai acontecer? Reduzir essa distância, aqui vai ficar inflamado, e essa região ficando inflamada, a gente vai espessar essa prega proximal. Então, outros critérios, a gente tem, fora os critérios para a retroníquea, a gente tem outros achados. Muitas vezes, como ela cresce anormal, vai começando a empilhar lâminas. Então, se a gente olha também outros achados no ultrassom, a presença de duas ou mais lâminas ungueais sobrepostas, porque ela dá uma marcha ré, ela para de crescer, daí começa a nascer outra unha em cima. Então, esse empilhamento de lâminas é sugestivo de retroníquea, tá? E também o aumento de fluxo na prega proximal e no leito ungueal, que a gente também, né, por causa de todo esse processo inflamatório, quando você colocar o Doppler aí, tudo aquilo vai estar inflamado. Agora, mostrando sobre a exostose subengueal, né, então a gente vai ter um tecido ósseo ou cartilaginoso calcificado. Isso vai causar alterações inflamatórias e deformidade na unha e também pode mimetizar tumores, né? Então, nesse caso, a gente via aqui que tinha alguma coisa aqui saindo aqui, ó, por baixo da unha, tá? Então, por isso que esse paciente veio fazer o exame. Quando a gente fazia ultrassom, no corte sagital, a gente via que tinha uma lesão, só que essa lesão tinha continuidade com a cortical óssea. Então, esse é o corte longitudinal. E no corte transversal, lembra que eu falei da esfericidade? Ó? Então, aqui a gente tem essa perda da esfericidade, mas você vê que é uma lesão expansiva ali, né? Então, essa vai ser exostose. E quando foi feito o raio-x, você via que correlacionava, né? Então, esse corninho aqui é o que estava determinando aquela distrofia ungueal, né? Então, a imagem do ultrassom virada aqui, a gente via que era basicamente a mesma imagem do raio-x, foi a imagem que a gente viu no ultrassom, tá? É uma correlação perfeita. Agora, falando sobre líquen plano ungueal, o líquen é uma doença inflamatória crônica, né, que pode atingir as unhas, ele pode levar a cicatriz na região da matriz e dano permanente, a paciente pode perder a unha, tá? Essa aqui são imagens clínicas aqui desse artigo, tá? Então, você vê, ele faz uma deformidade bem grande, muitas vezes várias unhas são atingidas, tá? Então, quando a gente suspeitar de líquen, a gente tem que olhar todas as unhas. Ó, então, ele tem até uma destruição da unha aqui. E, ó, isso aqui, os achados da dermatoscopia aqui, que a gente vai ver essas alterações na unha. Então, quais são os achados ultrassonográficos que a gente vai ter quando a gente suspeita de líquen plano ungueal? Primeira coisa é que o leito ele vai estar espessado, hipoecogênico, né? Tanto o leito e a região periungueal proximal. Vai ter hipervascularização do leito e vai ter um halo hipoecóico
ao redor da origem da placa, daí, ó, em todos os dedos. Então, assim, esse halo em volta da placa, ele é bem interessante, porque a gente tem que pensar na retroníquea e a gente tem que pensar em líquen plano ungueal. Só que no líquen, normalmente, como é uma alteração inflamatória autoimune, a gente vai ter em todos os dedos. Então, quase toda vez a gente tem que, quando a gente está avaliando unha, a gente olha o contralateral, mas quando você desconfiar de líquen, você pode olhar todos os dedos para ver se a gente tem esse achado, tá? Esse aqui é desse artigo também, né? Mostrando uma unha normal, né? Ó, a dobra bem triangular aqui a origem da placa, o leito, ó, e mostrando vários pacientes diferentes com alteração de líquido, que é o halo hipoecóico aqui ao redor, o espessamento, tá? Você vê que a placa fica toda espessada, o leito, na verdade, assim, o leito vai ficando espessado e às vezes a placa vai se deformando também, tá? Então são todas alterações de líquen plano, lembrando desse halo aqui ao redor. E outro achado também é a hipervascularização ao Doppler, você vê que é um leito espessado e com aumento de fluxo ao Doppler. Outra alteração que, assim, não é basicamente de unha, né, mas a gente vai olhar, isso aqui é um dedão, né, na sola do dedão aqui, é a presença de verruga, né, no pé. Então, verruga vulgar, né, ela é causada pelo papilomavírus, né, o HPV, é muito comum na região periungueal, né, e no ultrassom ele tem um achado que é característico. É uma lesão fusiforme, hipoecogênica e hipervascular. Isso aqui é a cara da verruga. Hipoecóico, geralmente pode ser hiperceratótico aqui, então ele faz meio que uma sombra. Você vê essa lesão e hipervascular. Verruga, ela tem bem essa carinha mesmo, tá? Então, é um diagnóstico que a gente consegue dar aqui pelo ultrassom. Agora, mostrando aqui a onicomicose, né? Então, que é super prevalente, né? Então, presença dos fungos dermatófitos, leveduras, né? Então, a gente vai ter uma cromoníquia. Cromoníquia, então, é uma unha, né? Com uma coloração, né? Cromoníquia branco-amarelada. Onicólise é a quebra da unha, né? A onicólise distal. E ceratose subungueal é um espessamento dessa região subungueal. Na onicomicose, ele vai ter um aspecto de tunelização, que na resolução que a gente tem do ultrassom dermatológico, ainda a gente não consegue ver esses túneis, mas na verdade a placa espessa porque vai formando esses túneis no meio da placa, tá? E isso vai acometendo toda a espessura da placa. Então aqui aqui, ó, isso aqui que é o aspecto da onicomicose. Então uma placa espessada cheio de túneis. E isso a gente vai ver aqui no ultrassom como esse espessamento da placa, tá? Então, uma placa espessada, com sombra, né? Então, assim, também é aquela coisa. Às vezes não vem para fazer o diagnóstico de onicomicose no ultrassom, mas é uma coisa que aparece, às vezes, assim, ó, pode ser onicomicose também, né? A gente não consegue, mas geralmente não vem para a gente fazer exame para dar diagnóstico de onicomicose, né? E falando agora sobre a psoríase vial, né, que então é uma doença autoimune crônica, né, de 50 a 90% dos pacientes com lesão cutânea vão ter em algum momento uma lesão ungueal. E ele está associado com a artrite psoriásica em até 80%. Então, quando a gente analisa ali, então, a articulação interfalangiana proximal, sempre a gente tem que ficar pensando em psoríase, ficar pensando né, em artrite psoriásica, né? Então, na psoríase ungueal, então ele vai ter esse acometimento ungueal em algum momento, né? Então, é uma doença autoimune, ele tem esses mediadores inflamatórios que vai proliferar os queratinócitos e ativar o mecanismo inflamatório na articulação interfalangiana distal, na região da matriz e no leito ungueal. Então, os achados, as alterações de psoríase é o onicólise, que é essa
descolamento aqui da placa, tá vendo? Ó, ela descolou, né? Presença dessa que a gente chama de mancha oleosa aqui, mancha salmão também. A hiperceratose subungueal, né? Esse espessamento aqui hiperceratótico embaixo da unha. Presença dessas hemorragias longitudinais e bem característica, a gente sempre fala, né, de clínica, assim, a presença de pitch. Tá? Então, só para mostrar alguns dos tipos de alterações que clinicamente a gente vê na psoríase. Então, aqui na psoríase ungueal, o que a gente vai ter de alterações, né? Primeira coisa é leito espessado, né? Segunda coisa é a perda de definição da lâmina ventral. Começa na lâmina ventral, depois vira um espessamento das duas, né? Da ventral, começa pela ventral, depois a dorsal, depois fica tudo espessado. Né? A gente vai ter essa descolamento, essa quebra, né? Nicólise, né, da placa, e a presença de entesite no tendão extensor. Então, são esses sinais que a gente vai buscar para dar esse diagnóstico de psoríase ungueal, tá? E aqui, na verdade, isso aqui é que ficou muito focado, mas isso aqui é interfalangiana distal, isso aqui é o tendão extensor, mas normalmente ele é bem fininho, encosta aqui, esse aqui é todo espessado. Então, na verdade, isso aqui é uma sinais de entesite aqui desse paciente, tá? Então, dessa aula é só isso, então. Muito obrigado.